Oi, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Bertalha. Prosa fantástica, onde as pessoas do bem vêm aqui para compartilhar os seus conhecimentos e as suas experiências de vida. E olha a prosa que nós estamos trazendo hoje para a Prosa com Bertalha. Open Logistics, a revolução do ecossistema logístico. Construir e administrar uma cadeia de abastecimento ágil e eficiente traz um enorme desafio para as organizações, uma vez que elas precisam controlar e gerenciar uma quantidade enorme de coisas. E isto passa por sistemas, transportadores, aplicativos, processos, todos operando de forma independente e desconectada. Um esforço enorme para se obter visibilidade e rastreabilidade com alto custo e com baixo retorno no investimento. Mas, da mesma forma que no setor financeiro, o Open Banking avança a passos largos, a iniciativa similar na logística, denominada Open Logistics, ganha corpo, como sendo uma plataforma aberta onde tudo pode ser conectado, permitindo projetar e implementar a malha logística com muito mais flexibilidade. Open Logistics é um conjunto de tecnologias que permitirá a real transformação digital na logística. E nós vamos refletir sobre esse tema fantástico aqui na Prosa com Bertalha. E para isso, eu terei o privilégio de trazer aqui para prosear comigo o meu amigo Vasco Carvalho Oliveira Neto. Olha só que prosa fantástica que nós vamos ter aqui com a presença do Vasco. O Vasco que tem um conhecimento fantástico na área de logística. Vasco, meu caro, seja bem-vindo à Prosa com Bertalha. Muito obrigado pelo convite, Bertalha. Um abraço para todos que estão assistindo. Olha só que bacana. Vasco, vamos fazer uma pequena introdução para as pessoas saberem mais do Vasco. Quem é o Vasco? O Vasco é um empreendedor, acho que antes de mais nada. Comecei minha primeira empresa com 20 anos, depois uma segunda com 23, que foi um grande operador logístico brasileiro, que eu tive por 21 anos e vendi há 3 anos atrás. Então, desde os 20 anos eu estou enfiado nessa área de supply chain aí, né? E depois da venda, virei investidor, né? Então, hoje, além de investidor, continuo empreendendo. A gente começou uma empresa nova aí, que é a Nestec, há 2 anos atrás. Olha só que bacana, que baita experiência, Vasco. Empreendedorismo é algo não muito fácil de se fazer no nosso país, mas você tem uma experiência fantástica nessa área aí. E vamos aí, ô Vasco, você está chegando com toda a sua experiência, você falou um pouquinho aí do seu background. Vamos pedir para as pessoas curtirem, se inscreverem no canal, acionar o sininho da notificação, porque nós temos aí muitas prosas que podem ser assistidas, e vamos curtir o Vasco, porque a contribuição dele aqui vai ser fantástica nessa prosa com Bertalha. Vasco, vamos contextualizar esse tema, afinal de contas, Open Logistics não é um negócio tão antigo assim, né? Não, na verdade, acho que o termo é bastante novo, né? A gente, de uma certa forma, acabou aí também se inspirando um pouco nesse movimento que vem de uns anos para cá do Open Banking, né? Que no final do dia, acho que a ideia é empoderar o consumidor, né? Empoderar o cliente, né? Então, na prática, acho que a ideia do Open Logistics nasceu da minha própria dor, que estava aí do outro lado da mesa, contratando aí mais de 4.500 transportadoras, tendo que fazer cuidando de toda a cadeia de supply chain de quase 200 grandes clientes, com uma operação bastante complexa, milhões de SKUs, milhões de entregas anuais no Brasil inteiro, e eu tinha que lidar aí com quase 20 diferentes softwares para poder entregar o valor para o meu cliente final, né? E isso fazer com que a gente tivesse um grande desafio, que é como integrar esses softwares, como manter essas integrações com qualidade, e toda vez que você queria mudar um fornecedor, era um trabalho enorme, né? Às vezes meses de trabalho de desenvolver novas interfaces, testes de sistema, e eu acho que depois aí desses anos todos, 2 anos atrás, montando a Nestec, veio essa ideia de pensar numa solução que pudesse resolver essa dor da integração,
né? E ela veio através dessa plataforma que a gente está chamando aqui de Open Logistics. Olha só que fantástico. Aí você mencionou as dores que as empresas têm, nós sabemos que isso realmente é algo que precisa, de alguma maneira, de uma solução. E aí, o Vasco, quando você fala de Open Logistics, eu queria entender um pouquinho, ou melhor, que você trouxesse um pouco do seu conhecimento da definição do Open Logistics e como ele, de alguma maneira, resolve o problema, essas dores que você acabou de comentar, o Vasco. Perfeito. Deixa eu dar um passo para trás, então, Bertalha, para contar um pouco do quais são as principais características da plataforma da NSTech, né? Já que são três características. A primeira é a gente partir da persona, né? Então, por exemplo, um embarcador, ou um operador logístico, ou uma transportadora, ou mesmo um motorista, identificar as dores dessa persona e ter nessa plataforma três características. A primeira é que ela seja one click, ou seja, essas soluções que a gente identifica, elas estejam previamente integradas. A segunda é que ela seja one stop shop, então que a gente consiga no tempo ter todas as dores dentro da plataforma. E a terceira é que ela seja aberta, né? Então a gente costuma dizer que a gente quer fazer um sistema operacional mais parecido com o Android que com o iOS, né? Então onde qualquer empresa possa se conectar no ecossistema, né? Isso por quê? Porque a gente acredita muito de que para a gente gerar o nosso propósito, que é melhorar o mundo através da logística, da tecnologia para a logística, isso pressupõe que o cliente tem o poder na mão, né? Então, mesmo empresas que não fazem parte do ecossistema da NSTech podem se conectar nessa plataforma que a gente chama, então, de Open Logistics. E o como que a gente faz isso, né? A gente já mapeou nesse momento 19 grandes fluxos, né? Que são os fluxos mais comuns desse ecossistema todo, né? E a partir desses 19 grandes fluxos, a gente montou o que a gente chama de conector padrão, tá? Então, imagina que, por hipótese, você tem um operador logístico, uma transportadora que tem um TMS, né? Uhum. Esse TMS ele vai ter que se conectar para poder fazer um bom gerenciamento de risco com uma gerenciadora de risco. Tem mais de 300 gerenciadoras de risco hoje no Brasil, né? Então, você vai desenvolver uma interface no modelo tradicional, um para um, né? Do seu TMS para uma gerenciadora de risco, né? No momento em que você se conecta com o nosso conector padrão, você se conecta uma única vez na plataforma e a plataforma se conecta nas gerenciadoras de risco. Hoje já são mais de 54 empresas conectadas na NSTech. Então, você ganha muita liberdade e flexibilidade, né? Fazendo uma única conexão nesse conector padrão. E nós temos, conforme eu falei, já 19 fluxos mapeados com conectores desenvolvidos, né, que vão desde monitoramento, gerenciamento de risco, ligação com um app de gestão de entrega, roteirização e por aí vai. Que legal, quer dizer, dentro dessa perspectiva que você trouxe, você tem 19 elementos aí que você já mapeou como elementos fundamentais para você estabelecer a conexão com as empresas aí. Isso passa por um padrão de comunicação, que é um padrão fundamental nesse processo todo. E aí, o grande problema, né, Vasco, que você mencionou anteriormente, é o problema da conectividade, da conexão, vamos dizer assim, e da integração. Como é que o mercado está enxergando esse processo do Open Logistics, já que você mencionou que ele é algo muito novo e que, inclusive, ele vem do Open Banking, né? Ou seja, vem e é baseado, ou seja, de alguma maneira se aprende um pouco com aquele outro lado, que está um pouco mais avançado. Comenta um pouco para a gente esse entendimento do mercado. Sabe por que eu estou fazendo essa pergunta, Vasco? Existem Claro. muitas palavras que caem no jargão muito comum do mercado. Blockchain é um deles, tal, transformação digital, e aí o pessoal acaba ficando atemorizado, né? Um pouco assustado. Perfeito. Fala um pouco, Vasco. Então, vamos lá. Eu acho que, assim, como você falou bem, né, para você poder ter padrões que sejam mais universais, você precisa exatamente criar regras, né? Então, para quem está há muito tempo na logística como eu, né,
O mercado da logística ele acabou, em grande parte, nas trocas de informação entre as empresas, adotando um padrão, que é um padrão de décadas, que é o padrão Proceda, né? O que é o padrão Proceda? Na verdade, ele é um protocolo que define campos que você vai fazer uma troca, né? Na prática, você pode fazer uma troca com a planilha de Excel, você pode fazer uma troca com um EDI, você pode fazer uma troca com uma API, que são formas de você fazer essa troca. Mais recentemente, né, o mercado acabou evoluindo bastante, e hoje, talvez a forma mais moderna de você fazer isso é através de APIs, né? O que é nossa grande plataforma de Open Logistics? Ela é uma plataforma que a gente chama de iPaaS, né? Integration Platform as a Service, que é, na verdade, uma tecnologia, né? Feita em low-code, no-code, então, para que as pessoas possam fazer isso de uma maneira mais simples, né? Sem ter que necessariamente ter que escrever um código para poder desenvolver essa interface, essa integração, né? Baseado, né, em padrões, né? Então, para isso, a gente fez o Pareto dessas integrações, né? Então, esses 19 fluxos não compreendem 100% dos fluxos de uma cadeia de logística de transporte, mas eu diria que os principais estão aí, né? E através disso, a gente, então, permite que essa integração seja feita em vez de um para para N, né? No exemplo que eu dei ali, do TMS para GRs, né? Então, em vez de você ter que ficar fazendo para cada nova relação que você faz uma nova interface, essa conexão ela é feita uma única vez com a plataforma e a partir daí a plataforma ela se encarrega de se conectar com o fornecedor desse serviço ou desse software do outro lado da cadeia, né? Então, é através de um software de iPaaS, que é uma tecnologia relativamente recente, mas que vem de alguns anos para cá se popularizando, né, que facilita muito não só você fazer a integração, mas manter essa integração, né, também com regras de segurança, observability, para que garanta, de fato, que os clientes, tanto de um lado quanto de outro da plataforma, vão ter segurança e confiabilidade para poder transacionar dados. Que legal, bacana demais aí, o Vasco. E tem uma perspectiva muito interessante. Nós falamos muito do mundo digital, do que vem acontecendo, ou seja, da evolução. As pessoas, as empresas precisam realmente estar preparadas para acompanhar essa evolução e buscar aí, de alguma maneira, a vantagem competitiva. Vasco, meu caro, nós estamos chegando aqui ao finalzinho do primeiro tempo da nossa conversa. Eu queria te convidar para tomar uma aguinha, um café. E nós já vamos para o segundo tempo, onde nós vamos falar um pouco mais, não só de futuro, né, Vasco? Vamos falar de presente também, do que está acontecendo, porque o que você está trazendo dentro da perspectiva do Open Logistics é extremamente atual. Vamos lá? Vamos lá, combinado. Olha só que prosa fantástica nós estamos tendo aqui na Prosa com Bertalha. Eu adoro falar de tecnologia, principalmente tecnologia que se aplica ao mundo de supply chain, ao mundo da logística. E o Vasco está trazendo um exemplo aí para nós, que é um exemplo bastante real, bastante atual e que seguramente as organizações precisam prestar muita atenção e entrar de sola nesse processo se quiserem, de alguma maneira, competir no mercado onde o mundo digital se faz presente. E, o Vasco, eu queria agora, de alguma maneira, trazer uma perspectiva, embora você já tenha falado bastante disso, mas o porquê de nós mencionarmos, por exemplo, que o Open Logistics ele é uma espécie, aqui entre nós, de, entre aspas, né, uma revolução no ecossistema logístico, Vasco. Eu diria, Bertalha, que por que a gente acredita que é uma grande revolução, né? Exatamente porque hoje não existe esse padrão de comunicação. Então, fazer uma analogia, né, é como se cada pallet do Brasil tivesse um tamanho, né, não tivesse o pallet PBR, né? Uhum. Então, no final, a partir do momento em que você padronizou o tamanho, você teve uma série de ganhos de eficiência, né, por exemplo, com o pallet PBR, do que se você tivesse, imagina, cada embarcadora ou transportadora com um padrão diferente,
a ineficiência que isso ia trazer para a nossa cadeia logística, né? Então, no final do Vasco, dia, só um parênteses aí, eu vivi essa ineficiência, tá? você viveu? Então, Lá no comecinho. pois é. Eu já cheguei, já estava já tava instituído, né? Já, E acho já, que às vezes a gente não percebe, né? O quanto padrões são importantes, né? E na prática, esse padrão de troca, ele acaba não existindo, o que faz com que a gente tenha na cadeia logística inúmeros problemas, não só de integração, mas principalmente de qualidade de dados, né? E se a gente entende, né, usando então o nosso slogan da Inestec, que Data Improving Logistics, que dados são fundamentais para poder você fazer uma boa otimização da cadeia, né, você ter padrão para poder trocar esses dados, para poder garantir que nessa troca os campos que são necessários para aquele perfil de troca de informação venham da maneira correta, e possam ser depois armazenados e trabalhados da maneira correta, é fundamental, né? Então, a gente tem certeza de que, no final, o aumento do uso da tecnologia e dos dados vai fazer com que a gente consiga fechar muito esse gap enorme que a gente tem entre, por exemplo, gasto logístico sobre PIB de Brasil com Estados Unidos. Certamente uma parte disso vem de infraestrutura, que a gente sabe que é muito difícil, de que a gente vai ter algum cavalo de pau, uma mudança muito grande, porque esse investimento é difícil de acontecer, né? O que está na nossa mão talvez seja exatamente como que a gente otimiza os ativos já existentes, né? E a tecnologia tem um papel fundamental nisso, né? E nós temos convicção de que o Open Logistics vai ajudar o país a ser muito mais competitivo e as empresas e, de fato, entregar o nosso propósito, que é entregar uma sociedade melhor, com menos poluição, com menos trânsito, com menos morte nas estradas. Isso tudo faz parte desse nosso grande ecossistema. Olha que bacana o que você falou. Na realidade, é claro, a parte da infraestrutura vai ficar difícil para a gente reduzir esse gap entre Estados Unidos. Hoje nós estamos, em termos de Brasil, nós estamos com 13%, mais ou menos, depende da fonte, e quando nós olhamos para os Estados Unidos, 7,5%, 8%, alguma coisa nesse nível aí. Então tem realmente um gap a ser trabalhado. Uma outra questão, o Vasco, quando nós estamos imersos na logística, o tema da tecnologia, ele sempre aparece, inclusive quando você fala de Open Logistics, ele tem uma plataforma muito alavancada na parte da tecnologia, mas uma outra palavrinha que sempre aparece é o contexto da colaboração, né? Lógico, tem outras, tem sustentabilidade social, econômica, tem modelos de governança, tem uma série de coisas que são, de alguma maneira, comentadas e faladas. Como é que a gente encaixa a palavrinha colaboração dentro dessa perspectiva do Open Logistics que você está falando? Eu diria que ela é parte inerente, né? Porque na prática eu acho que esse uma grande mudança de mindset que a gente precisa trabalhar. Eu acho que a gente ativamente na Nestec vem trabalhando isso. Às vezes a gente acha que assim, que para o embarcador ganhar, o operador logístico, o transportador tem que perder, né? E para o transportador ganhar, o motorista tem que perder. E na verdade é o oposto disso, né? A minha experiência aí de mais de 20 anos de AGV operando mostrou claramente que no momento em que a gente conseguia colocar dentro da mesma sala para discutir as ineficiências, embarcadores, operadores logísticos, transportadores e motoristas, e a gente tentava olhar a cadeia de uma maneira mais holística, né? E não tentando só otimizar as partes, mas buscando otimizar o todo, né? Isso, de fato, é onde a gente teve muito mais sucesso, né? Onde a gente teve essa abertura, né? Então, para dar um exemplo, né? Na AGV, a gente era líder absoluto na área de logística para medicamento veterinário. No mesmo armazém e no mesmo caminhão, a gente tinha 25 concorrentes mortais, mas que compartilhavam, naquele momento, esses ativos na cadeia logística, né? E a gente conseguiu montar uma operação que era a operação mais eficiente do mundo nessa cadeia, né? Então, na prática,
É o que eu falei, eu vivi isso na prática, o quanto a colaboração traz valor. É, e essa colaboração, ela é fundamental nesse processo também de troca de informação, porque no final do dia, através da troca de informação e conhecimento é que você consegue buscar essa otimização do todo, né? E se cada um olha para o seu umbigo tentando otimizar as partes, você provavelmente não vai conseguir otimizar o todo, né? Então, eu acho que esse é um ponto bem relevante aí para a gente parar e pensar, e no nosso caso, a gente vem trabalhando muito fortemente isso na Inestec com os nossos clientes. Olha só que fantástico. Vasco, você trouxe, quer dizer, uma riqueza de detalhes aí, muito bacana. Mas duas coisas me chamaram muita atenção na sua fala aí. A primeira delas é quando você fala dos stakeholders, e você falou do engajamento dos fornecedores, e você usou a palavra motorista, né? Ou seja, trazer o motorista para dentro desse negócio, já que ele é um stakeholder importante. Essa é uma. E a segunda que você trouxe basicamente foi aqueles clientes, né? Ou seja, aquelas empresas que são mortalmente concorrentes e, ao mesmo tempo, os seus produtos vão no caminhão. A primeira pergunta é o engajamento dos motoristas, né? O quanto você enxerga disso no mercado, se realmente eles são pessoas que são chamadas para poder participar, que eu acho que é fundamental, porque na prática eles estão vivenciando a operação, e por outro lado, o quanto o mercado aceita, por exemplo, que o seu produto vá com o do concorrente num caminhão, por exemplo. Perfeito. Então, começando pela parte dos motoristas, eu diria que é uma classe, infelizmente, muito largada e, entre aspas, marginalizada, né? Então, e acho que a gente, como Nestec, tem hoje iniciativas muito claras aqui de mudar essa perspectiva, né? Então, até dando um spoiler aqui, uma notícia bem quente, né? A gente acabou de assinar agora, e está em fase final de aprovação do CAD, a aquisição da Trize, 100% da Trize, que hoje é o principal app de motorista para autônomos no agronegócio, né? Então, quando a gente olha hoje, né, nós temos hoje quase 2,5 milhões de motoristas de carga comercial no Brasil, né? Desses, eu diria que hoje eles acabam tendo que trabalhar de uma maneira muito offline, na sua grande maioria, e quando eles vão acabar tendo que entrar na cadeia para se digitalizar, são inúmeros apps que eles têm que lidar. Só para vocês terem uma ideia, só no ecossistema da Nestec nós estamos falando de 32 apps nesse momento que tem uma relação com quase 200 mil motoristas, né? Então, esse grande movimento que a gente está fazendo é exatamente como que a gente pode levar para a palma da mão do motorista a gestão da vida dele, né? Seja do caminhão, seja de uma janela de entrega, seja de avaliar um posto de combustível, seja para poder fazer uma compra amanhã de um produto, que é o Super App, né? Então, a gente hoje, com esse passo que a gente está dando agora, acho que a ideia nossa é, de fato, transformar a Trize no principal Super App do ecossistema brasileiro. A gente tem uma meta de chegar no final desse ano com 500 mil motoristas. Para vocês terem uma ideia, hoje a Trize tem, nesse momento, um pouco mais de 130 mil motoristas, dos quais 78 mil entram todo dia no app, né? Então tem um nível de recorrência muito alto, né? E a gente tem esse trabalho que a gente agora vai reforçar ainda mais para poder fazer com que tenha na mão de todos os motoristas desses 2,5 milhões esse app na mão deles para poder facilitar a conexão com o ecossistema, né? Então, se a porta de entrada para o ecossistema de tecnologia e supply chain através do app, né? Mudando agora, então, para a sua outra pergunta, que foi em relação a concorrentes, eu diria que isso melhorou muito, tá, Bertalha? Quando eu comecei a AGV lá em 99, né, eu tentava convencer naquela época a Pfizer a estar no mesmo armazém que a Bayer, e estar no mesmo armazém que a Merial, né? São empresas que nem chamam mais, nem mais tem esse nome, né? Hoje a Pfizer é a Zoetis, a Merial virou Behringer, era muito difícil, né? E a gente foi convencendo, inicialmente
2, depois 3, depois, eu acho que quando a gente conseguir ter um case muito claro de geração de valor, o mercado inteiro aderiu, né? E eu diria que hoje é mais comum, né? Então, quando você pega empresas que trabalham com e-commerce, elas trabalham com transportadoras focadas em e-commerce. Quando você vai para empresas que trabalham com confecção, né? Na parte de mercado fashion, normalmente são as mesmas transportadoras que acabam operando, né? Então, a especialização cria muito valor, né? Através de escala, né? E através não só de escala, mas também de conhecimento específico, né? Transportar medicamento é muito diferente do que transportar geladeira, que é muito diferente do que transportar soja, né? Então, você precisa de know-how específico, você precisa de soluções tecnológicas específicas, e você precisa de escala naquele subsegmento, né? Então, a gente acredita muito nisso e a gente vem promovendo isso bastante no nosso ecossistema também. Que legal. E aí, sem falar, né, o Vasco, a sustentabilidade entra cheio nesse processo, até porque se você está utilizando e otimizando mais o transporte, de alguma maneira você está gerando menos CO2, né, o que Sem prejudica aí, dúvida. né? Sem Bacana, dúvida. muito, Eu diria que é um ganho triplo, né? Porque ao fazer isso, você ganha custo, você ganha nível de serviço e você ganha sustentabilidade, né? exatamente. Então, no final, é, aqui não tem trade-off. O trade-off ele é só positivo, né? Então, você acaba otimizando as três coisas principais aí, que é o custo, tempo, prazo e nível de serviço, e também a parte de ESG, sustentabilidade, que é cada vez mais importante nesse mundo de hoje. E fica claro para mim, né, o Vasco, que realmente o Open Logistics é uma plataforma, de certa maneira, extremamente revolucionária, como você comentou lá atrás, lá no início da nossa conversa, exatamente porque aí tem o fator integração, o fator conexão que vem muito forte, ou seja, hoje nós temos muitos aplicativos trabalhando para resolver problemas específicos, mas de uma forma muito isolada, né, o Vasco? A minha. Eu não sei se você quer complementar isso que eu estou falando, para depois eu ir para uma outra pergunta relacionada a que segmentos devem ser atendidos, né? Todos os segmentos podem ser atendidos. Então vamos falar um pouquinho dessa conexão que me parece até pertinente realçar aqui na nossa prosa. Sim, não, só quando você falou aí, me veio à mente uma conversa que a gente teve semana passada com um cliente nosso, que hoje ele até fez uma figura que era um motorista, que eu esqueci o nome que eles deram para esse desenho, né? E ele chegou para uma reunião com o Slide, a gente falou assim, olha, esse coitado aqui ele tem que hoje ter 10 apps, né? Então é um app para agendamento, outro app para checklist, outro app para não sei, assim, então imagina que o motorista ele já não tem um smartphone dos mais modernos, ele tem que ficar instalando e desinstalando porque não tem memória, 10 apps diferentes para poder cuidar da vida dele. Então, é um absurdo, né? Então, assim, então, como é que a gente simplifica? Que é, obviamente, essa ideia nossa aqui do Super App, né? De ter todas as soluções numa única ferramenta de tecnologia, né? E, então, eu diria que isso é uma dor real e que, no final, eu acho que agora, com o Open Logistics, a gente vai conseguir resolver a dor não só do motorista através do app, mas de todo o ecossistema, né? Porque no final do dia, o grande ponto é esse. Quando hoje você é um embarcador, você fala, tá bom, mas eu tenho uma dor. Aonde eu vou buscar essa solução? Tá? A ideia é que a gente consiga ter nessa plataforma todas as soluções, porque a gente tem essa lógica de partir do cliente para a dor, da dor para a solução, né? Uhum, E como a gente conhece muito a operação, porque se somar todas as empresas do nosso ecossistema, mais de 300 anos de história, então todo mundo tem décadas aí de cadeia de supply chain com conhecimento específico, a gente consegue muito claramente conhecer a dor da ponta e para quem que é essa plataforma? É para todo mundo, né? Então, é para o transportador grande, para o pequeno e para o micro, é para o embarcador grande, mas também para o pequeno, é para o operador logístico, é para a corretora de seguro, é para a seguradora, é para o posto de combustível, é para a borracharia que quer vender seus serviços. Então, obviamente, é uma jornada, né? Então, não tem tudo ainda, mas a ideia é que a gente tenha tudo num único lugar, com essa ideia de one-stop shop. Então, a ideia é que amanhã
quem participa dessa cadeia tem uma dor, ele vai ter que saber onde buscar, porque essa dor vai estar resolvida lá de uma maneira simples, integrada e completa. Uau, que bacana, muito legal. Parabéns aí, Vasco, pela iniciativa e saber que realmente existe um produto que pode contribuir sobremaneira com a nossa querida logística, já que a gente tem uma paixão logística. E é um produto, existe um produto similar lá fora, Vasco? Não, por incrível que pareça, não, né? Na verdade, assim, até por coincidência, essa semana eu tive uma reunião por vídeo com um investidor americano que é investidor de uma grande empresa de TMS lá, né? E o que ele falou é o que eu já conhecia também, porque eu já visitei, já fui muito para os Estados Unidos e para a Europa, principalmente visitar empresas, né? Nesses mercados, via de regra, as soluções são mais especialistas. Então, quem faz TMS, quem faz WMS, quem atende o embarcador é uma empresa, quem atende o transportador é outra empresa. Não existe uma plataforma tão compreensiva e aberta, né, como essa nossa, né? Então, eu diria que, assim, não foi nem o que eu falei, foi o que eu ouvi, né? O que a gente está fazendo aqui é inovador em nível global, né? Posso falar que na China hoje não tem nada como a gente está desenvolvendo aqui, nem na Europa, nem nos Estados Unidos. Então, nós estamos, de fato, inovando globalmente e tenho certeza de que a gente ainda vai ter orgulho aí de ver essa tecnologia brasileira indo para fora, né? A Nessec hoje já está em 10 países hoje. Inclusive, semana passada fizemos um evento de muito sucesso em Portugal. Já temos clientes em Portugal e estamos expandindo nossa atuação lá. Casa lotada, os portugueses super curiosos para saber o que a gente estava fazendo, né? Então, acho que a gente vai ainda inovar globalmente ainda a partir do Brasil. Que bacana, parabéns, Vasco. Vasco, meu amigo, nós estamos chegando ao final da Prosa com Bertalha aqui. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para profissionais, estudantes, professores com relação à logística e a essa perspectiva de presente e futuro, principalmente com foco no Open Logistics. Legal. Bom, eu acho que a mensagem que eu queria deixar é de que, assim, não adianta nada ter tecnologia sem profissionais capacitados, né? E o que a gente fala é que por trás dos CNPJs estão os CPFs, né? Então, na prática, quem faz a logística acontecer são as pessoas, né? E eu acho que a mensagem que eu passo é: seja curioso, vá buscar conhecimento, vá buscar informação. Tem muita informação, conteúdo gratuito hoje, né? Mas na prática, assim, o mundo ele está evoluindo com uma rapidez enorme, né? E os profissionais dessa cadeia não podem ficar parados, né? Tem que estar constantemente buscando se atualizar, buscar novos conhecimentos, buscar o que está sendo de mais moderno. E eu acho que através da Mundo Logística, e agora lançamos a Mundo Logística Educação, um dos nossos grandes propósitos é exatamente qualificar essas pessoas para poderem operar, porque no fundo não adianta você ter o caminhão mais moderno, o CD mais moderno, o software mais moderno e não ter gente capacitada para operar isso, né? Então, acho que o recado aqui é: corram atrás de capacitação, e tenho certeza de que a gente está fazendo no Brasil aqui coisas muito, muito, muito legais e de ponta, olhando para qualquer país do mundo. Que maravilha, meu amigo. Gratidão enorme, Vasco, pela sua contribuição aqui na Prosa com Bertaglia, que é um canal exatamente para disseminar o conhecimento de uma forma gratuita e voluntária. Por isso eu agradeço a sua presença aqui. Vasco, meu amigo, o que nós fazemos em vida ecoa na eternidade. Ao infinito e além, eu costumo dizer aqui. Muitíssimo obrigado pelo papo aí, um prazer enorme. Acho que a gente comunga do mesmo propósito aí, né? Tenho certeza de que você está alinhado com esse nosso propósito de melhorar o mundo através da logística, da tecnologia para logística. Então, no final do dia, estamos junto nessa aí. Um grande abraço e super obrigado pelo convite. Com certeza. Tchau, tchau. Tchau.